A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É bom estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor. A vida é missão. Eis-me aqui, envia-me. Espírito Santo, sopro de vida que faz novas todas as coisas. Abre nossos corações às tuas inspirações, para que, ao escutar e aprofundar tua palavra, aumente em nós o ardor missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra, e o amor a todas as suas criaturas, sobretudo cada pessoa criada à tua imagem e semelhança. Espírito de sabedoria, guia nossos passos nos caminhos da missão. Amém. Oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso, que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. 7º dia de novena. O tema: a vida missionária da juventude. Olhar para a vida. Contemplar a vida da juventude não é uma tarefa fácil e, às vezes, corremos o risco de mascarar essa tarefa para evitar encará-la de frente. Reconhecemos ser uma fase da vida repleta de descobertas, experimentos e sonhos, mas também cheia de perigos em um tempo marcado pela marginalidade, manipulação e exploração. Cerca de 51 milhões de brasileiros são jovens que compreendem a 4ª parte da população, com números equiparáveis na classificação por gênero. Sobre o acesso à educação e ao trabalho, são cerca de 11 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham, com o agravante de sermos um dos países que mais mata seus jovens. Neste vídeo, vamos acompanhar o testemunho da jovem Lidiane Kelly, que iniciou sua vida missionária na Capela do Sagrado Coração de Jesus, tendo modelo sua família, em especial sua avó. Olá, eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência como missionária, a minha trajetória na Igreja Católica e da pessoa que é para mim até hoje como um exemplo de religiosidade, espiritualidade e de fé. Ser missionário é um dom de Deus. Ao longo desses anos, eu pude vivenciar experiências engrandecedoras, situações em que põem em risco a nossa fé. E vencê-los e permanecer com o querigma aceso dentro de si é um desafio enorme nos dias atuais.
Porém, poder falar para os nossos irmãos o quão grande é o amor de Deus e as maravilhas que Ele realiza todos os dias em nossas vidas é enriquecedor. Ainda na minha infância, eu lembro que apesar de vir de uma família católica e de muita fé, nós não tínhamos muito hábito de frequentar a igreja, a não ser nas missas solenes, festivas, porque a minha mãe ela não gostava muito de ir para a igreja. Então, a minha trajetória na igreja católica começou quando eu comecei a fazer catequese para primeira Eucaristia. Depois eu fui para o grupo de Anjos de Resgate, no qual funcionava antes como a infância missionária hoje. Depois eu fui para a Pastoral dos Coroinhas, na qual eu permaneci por 5 anos, juntamente com a minha irmã mais nova. E foi quando a minha mãe começou a participar junto conosco, talvez para não deixar que fôssemos sozinhos, porém, sem querer e sem ao menos saber o que era ser missionário, a nossa mãe foi a primeira pessoa que evangelizamos. Ela hoje não só frequenta a igreja, como também faz parte de grupos pastorais e movimentos da Capela do Sagrado Coração de Jesus, e desde então, graças a Deus, a sua fé só tende a aumentar cada dia mais. Tempos mais tarde, eu entrei para o grupo de jovens e para a Pastoral da Liturgia, as quais eu permaneço até hoje, porém servindo em outra comunidade, em outra paróquia. Com relação à minha inspiração religiosa, eu tive, graças a Deus, a honra de ter uma infância muito próxima do meu avô materno. Vovô Antônio, ele era um homem de fé e de valores grandiosos. Ele permaneceu por um tempo no seminário, poucas pessoas talvez saibam disso. O sonho dele era ser padre. Porém, como antes tudo era muito difícil, seus pais não conseguiram custear os seus estudos. E aí, antes do fim, ele teve que sair do seminário, conheceu a minha avó e constituiu a nossa família, que hoje é o nosso bem mais precioso. A sua devoção e carisma por Nossa Senhora, que é a mãe das missões, nos proporcionou experimentar e viver a vida e o amor em Cristo. Eu lembro que na minha infância, na casa dos meus avós, os ensinamentos que ele nos passava, apesar da deficiência visual e motora, ele não conseguia participar das missas na igreja. Porém, antes, as missas elas eram transmitidas pelo serviço de comunicação da capela. E por morar ali ao redor da igreja, ele tinha a oportunidade de ouvir a missa completa, sem sair de casa. Então, aos domingos, o programa dele era ouvir a missa dominical através do sistema de comunicação da capela. A sua devoção por Nossa Senhora era tão grande como o seu amor pelas flores, talvez pela leveza e perfume, não sei, que as flores exalava e enaltecia a doçura de Maria. Então ele pedia para ser banhado com rosas brancas, sempre nas sextas-feiras. Eu nunca entendi o porquê, mas sempre era na sexta-feira. Apesar de não poder ler, ele tinha sua Bíblia Sagrada e pedia que alguém lesse para ele. Ou por outra, após o seu banho da tarde, pedia que colocasse um dos CDs de Cid Moreira e que contava a história bíblica. Já foi bem depois, porque antes ele lia a Bíblia, depois ele não conseguia mais ler, então ele pedia que colocasse os CDs para ele ouvir as histórias bíblicas. Seguindo os princípios da Igreja Católica, ele fazia questão de viver a Semana Santa com toda a família junto em oração e jejuns. E assim crescemos diante desses tantos ensinamentos e vivendo o verdadeiro sentido do amor. Sem dúvida, ele foi uma base sólida
que nos fez seguir até os dias de hoje, na fé, obediência e sabedoria no amor de Deus. Agora vamos ouvir a leitura do texto bíblico, Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber essa herança, a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e lhe entregou ao dono da pensão, recomendado: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em lei respondeu: Aquele que praticava misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Vamos refletir. O que Deus quer dizer para nós? O que o texto nos faz a dizer a Deus? Deus, Trindade, que nos chama à comunhão, te louvamos e agradecemos pelo testemunho de tantos jovens nas nossas comunidades, que não se intimidam diante dos desafios impostos pela realidade. Em tuas mãos os entregamos e queremos que o seu amor sempre os acompanhe e os guarde. Abençoai nossos jovens e fortalecei o testemunho da JM do Brasil, unidos a todos e todas os jovens. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o nosso Deus, Trindade de amor, que faz da nossa vida missão, continue a abençoar nossa juventude e a cada um de nós, hoje e sempre. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo.